Saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. No dia de hoje, queremos refletir juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Esse Evangelho de hoje nos apresenta a cena de Jesus com os discípulos na barca que acalma a tempestade. Bem, para nossa reflexão, vamos olhar o quadro do Evangelho e o contexto da comunidade que está por trás deste Evangelho. A comunidade do Evangelho de Marcos parece estar num contexto de tensões, de perseguição. Ela se sente ameaçada no ambiente onde ela se encontra. E ela precisa então encontrar um caminho de como enfrentar esse desafio, de como permanecer no caminho de Jesus e superar essa dificuldade. O Evangelho vem trazer uma luz para a comunidade, que também se torna uma luz para nós hoje. Na cena do Evangelho temos Jesus com os discípulos numa barca atravessando o mar da Galileia. À noite, e em meio a essa travessia, uma tempestade. E nessa tempestade nós temos duas atitudes, a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. A atitude dos discípulos reflete a atitude da comunidade naquele momento. E a atitude de Jesus é a atitude a qual a comunidade é convidada a assumir diante da tempestade que cerca a comunidade. A própria imagem do lago, a tempestade, evoca o mal. Né? O lago, o mar, como esse lugar do mistério e do mal, e a tempestade também como esse espaço, esse acontecimento ameaçador, que suscita perigo e, consequentemente, medo. E quais atitudes nós vemos nesse Evangelho? Os discípulos com medo, assustados, diante dessa realidade que os cerca. E Jesus dorme na polpa do barco, tranquilamente. Então temos de um lado a atitude de medo e do outro lado uma atitude de confiança e por isso serenidade, mesmo em meio à tempestade. E quando os discípulos chamam Jesus e o acordam e dizem: Senhor, olha o que está acontecendo, não está preocupado com isso, vamos perecer. Jesus, ele simplesmente ordena a tempestade que se acalme, e ela se acalma. E depois ele se volta para os discípulos e chama a atenção deles. Porque eles têm medo, porque eles estavam tão agitados. E questiona a sua fé, a sua confiança. Percebam que nesse jogo entre discípulos e Jesus, a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus, somos convidados a perceber qual é o caminho. O caminho não é o dos discípulos, de sucumbir ao medo, ao desespero diante daquilo que nos cerca. Mas o convite é a atitude de Jesus, que confia no cuidado, na ação de Deus, e Ele mesmo, que tem a autoridade de apaziguar a tempestade, se coloca como aquele que é o nosso modelo, a nossa referência. Porque Ele é o verdadeiro vencedor de todo o mal. E se permanecemos unidos a Ele, confiamos nele, temos a certeza de que nenhum mal vai prevalecer. Por mais desafiador, por mais tenebroso, por mais difícil que pareça. Ele, o ressuscitado, Jesus, aquele que venceu, aquele que superou a morte com a vida, aquele que então liberta-nos de todo o mal e do pecado, Ele nos garante que nenhum mal prevalece. Por isso, o Evangelho convida a essa confiança em Jesus. E no final temos então o questionamento dos discípulos. Quem é Ele que até os ventos e a tempestade obedecem? Essa é uma pergunta, de certo modo, retórica para nós, leitores, porque nós já sabemos a resposta. Ele é Jesus, o ressuscitado, o Filho de Deus,
como o próprio Evangelho de Marcos apresenta no início, no capítulo 1, versículo 1, que é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, essa leitura é também um convite para nós, para essa atitude de confiança. Ao olharmos para Jesus nesse Evangelho, na sua confiança e na sua serenidade diante da tempestade, somos convidados a confiar nele e por meio dele na ação bondosa e amorosa de Deus que cuida de nós e que nos sustenta naqueles momentos mais difíceis e nos dá forças e a garantia de que nenhum mal é eterno, que o bem é capaz de superar o mal, que o amor é capaz de superar o ódio, que a vida vence a morte. Fiquemos então, irmãos e irmãs, com essa palavra no dia de hoje e que ela renove em nosso coração a confiança e a nossa fé na bondade e no amor de Deus que cuida de todos nós.